presença dos negros na arquitetura e na arte das igrejas históricas de Minas Gerais. Confira! Aqui chama o Comunidade Nossa Senhora do Rosário, o bairro Rosário. Aqui, por ser a Capela do Rosário, né, o Rosário normalmente era o padroeiro dos negros, né, mulatos, então é uma capela muito mais simples, muito mais singela na sua forma. Ela não tem a opulência de muitas outras, onde existe talhas, né, muito douramento, muitas pinturas, né? Então ela tem características muito mais simples. O douramento é atribuído a Mestre Ataíde, que foi um dos principais pintores do século XVIII, né? Inclusive a própria pintura do presbitério ele é também atribuído a Mestre Ataíde, não se sabe ao certo, né? E a gente vê essa pintura com uma influência talvez de uma igreja relativamente próxima daqui de Itaverava, né? Que é a igreja de Santo Antônio, né? Onde há uma certa semelhança muito grande e Mestre Ataíde tem um valor muito grande, né? Não só para Minas, como para o Brasil, um reconhecimento muito grande. Essa pintura ela já segue uma tendência de uma escola europeia, né, que é de fazer o trompe d'œil, né, ou seja, o engano do olho. Então ele lança elementos imitando a arquitetura, né, com colunas, né, pilastras, né, e faz a partir disso a representação do céu com a Assunção da Virgem, né? E isso justamente ele cria uma ilusão de uma perspectiva, de um elemento arquitetônico que na verdade é uma pintura. É difícil fazer, né? Porque ter todos esses elementos que possam enganar realmente o olho, ou seja, criar uma ilusão óptica e fazer com que pareça que o céu se abra, né? E que dá essa sensação de que o fiel está adentrando os céus, ou a própria Virgem esteja em presença dos céus, tem que ter uma técnica elaborada. Isso não é para qualquer um. A gente tem que imaginar que isso é feito no século XVIII, onde a maior parte aqui da população, boa parte da população, inclusive os próprios construtores das igrejas, eram escravos, ou seja, eles não tinham uma mão de obra muito especializada. A gente observa até na própria igreja, na forma da igreja, né, no seu frontispício, algumas características assim, porque as igrejas elas tinham um cuidado maior, às vezes eram feitas por mestres, né, ou com confrarias de mestres que já tinham uma prática de fazer isso. Mas a gente vê, por exemplo, as torres que são muito atarracadas, existe uma certa desproporção no formato da igreja, não é? Então nem sempre ela tem uma forma muito mais elaborada como a gente poderia esperar, né? Ela é construída pelos escravos, né? Então aí toda essa eles não tinham como, né? Onde que sepultasse os seus entes queridos. Aí eles faziam. Todas as igrejas tombadas pelo patrimônio têm esse cemitério dentro da igreja, né? Esses números são túmulos, né? Então aqui e ainda existem restos mortais deles aqui. O pessoal da comunidade, ele é enterrado aqui no cemitério à parte, né, do lado. Que antigamente ele tinha, a igreja ela tinha a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, né? E é um cemitério particular, né? E por ser irmão de Nossa Senhora do Rosário, aí eles eram enterrados aqui no cemitério,
Hoje já não existe mais a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, mas continua ainda aquele pessoal que tinha, né, que era irmão, comprou os túmulos e vende os túmulos ali praticamente. Até hoje são enterrados ali. O cemitério é uma coisa recente na história, né? O cemitério era sempre o Campo Santo. Então, as capelas e igrejas, elas serviam como cemitério. No interior das igrejas eram enterradas as pessoas mais nobres, né? Que tinham maior importância, nobre no sentido de importância para a própria confraria, para a própria cidade. Então, aqui são túmulos, né? São túmulos numerados, não sei quem aqui, deve haver alguns registros sobre isso, mas ela servia de túmulos. Isso é uma coisa que não é característica dessa igreja. Praticamente todas as igrejas têm isso, né? E às vezes até os próprios escravos que participavam da construção das igrejas. Existe também, não sei se é o caso dessa. Essas igrejas, basicamente, elas sofrem uma evolução, as igrejas de Minas, né, em termos de forma. E é muito curioso a gente observar que muita gente fala das igrejas mineiras e como se fossem grandes igrejas, né? Na verdade, de maneira geral, são igrejas muito simples. Mas o grande valor das igrejas mineiras é justamente a possibilidade de haver uma certa criatividade na forma, né? E a gente vê quase que uma evolução independente de outras igrejas que estão mais presentes no litoral e que seguem uma forma mais tradicional, né? Então, as igrejas mineiras, elas têm um caráter muito particular, né? Aqui a gente ainda vê uma igreja com um formato muito, digamos assim, já bem, digamos, bem normal, se é que eu posso usar a palavra. Não existe tanta inovação, né? Como eu falei, é uma igreja de uma planta muito simples. Mas, por exemplo, a gente vê dois altares, né? Na parte antes do altar-mor, né? Que eles já colocam uma forma chanfrada, né? Em vez de colocar paralelamente às paredes, né? As paredes laterais. Isso já faz com que haja uma convergência do olhar, né? Fazendo com que a planta, apesar de ser uma planta quadrangular, ela promova uma convergência do olhar para o centro da igreja. Isso depois vai ocorrer uma evolução e a planta ela vai começar a se tornar cada vez mais ovalada, né? A igreja, por exemplo, do Rosário também, né? Só que não em Mariana, obviamente, em Ouro Preto, né? Ela já tem essa forma. Pelo fato, né, de nós já sermos uma igreja que vem aí historicamente, né? Então o pessoal já tem essa noção de conservação patrimonial, né? E agora a gente vai indicando, conversando, né, relatando para o pessoal a importância da gente ter mesmo que conservar a igreja. A conservação nossa aqui, ela se dá mais assim pela comunidade mesmo, né? São os membros da comunidade que fazem esse trabalho. Apesar dela ser uma igreja tombada pelo patrimônio, né? Mas durante todo esse tempo, os antepassados, a gente já tem um conhecimento que eles que cuidavam mesmo da igreja, né? Limpeza, manutenção, toda manutenção. Olhando assim, parece que ela tem uma relativa conservação, né? Claro que uma igreja essa aqui foi construída entre 1752 e 1758, a gente está falando isso praticamente 250 anos, né? Se nós olharmos a pintura do mestre Ataíde, existem algumas partes que já estão, né, precisando de um realçamento maior, de um cuidado maior, né? Mas em termos gerais ela está relativamente bem conservada. Poderia ser um pouquinho melhor, né? A gente já nota manchas de umidade em parte da igreja, inclusive no teto, né? Poderia estar um pouquinho mais, mas existem coisas muito piores do que isso. Em termos gerais ela está razoável para bom. Se ela é uma igreja histórica, né? É bom que seja visitada, né? E bom também que o patrimônio também ele colabore mais também, dê mais atenção, porque nós não temos atenção praticamente nenhuma do patrimônio. Se ela está nessa conservação que ela está,
a vida da comunidade, é a atuação da comunidade mesmo, né? Uhum. Que a gente faz os nossos eventos, né? Nós temos o período de festa do Rosário aí, Nossa Senhora do Rosário, né? Que é festa da padroeira, mês da padroeira. Então a gente tem todas essas atividades. O que a gente gostaria de falar, de pedir também, né, já, é que o IPHAN, ele dê um pouquinho assim mais de atenção. Tem 4 anos que nós estamos com um projeto, né, para reestruturação da igreja, né, onde que tem um projeto para fazer toda a reestruturação dela, né? Inclusive o Museu de Servas, Antônio Servas. Então aí tem 4 anos que a gente está, do último projeto, né? 4 anos que ele está aí em encaminhamento e até hoje nada, né? Sempre tem um pontinho. Então que se o IPHAN pudesse nos ajudar assim mais, ter mais carinho assim maior, né? Para com ele era bom. A gente ficaria muito mais satisfeito. E hoje nós ficamos por aqui. Se você quiser saber mais sobre o nosso programa, acesse o site triangulodagerais.com.br e até a próxima! Patrocínio Algar, gente servindo gente. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.